O Ganges, serpente prateada, serpenteia pelo coração de Patna, uma cidade que respira história e cultura. Cidade ancestral, embebida em história, que sussurra sobre imperadores e iluminação, onde cada pedra conta uma história de glória e decadência. No entanto, a escuridão persiste. O medo, um companheiro constante, espreita nas sombras, transformando cada esquina em um enigma. Patna, dizem, é a cidade mais perigosa da Índia, onde o perigo é uma presença palpável, sentida em cada olhar desconfiado. Seria um exagero sussurrado ou uma verdade arrepiante? As histórias de crimes e perigos são contadas em sussurros, mas o medo é real. O ar, denso de umidade e tensão não dita, carrega consigo o peso de segredos não revelados e de uma cidade em constante vigilância. Riquixás costurando ruas caóticas, buzinas tocando uma sinfonia discordante, enquanto a cidade se move em um ritmo frenético e desordenado. Por trás dos vibrantes saris e bazares movimentados, uma corrente de desconforto, uma sensação de que algo está sempre à espreita. A beleza de Patna, inegável, com seus marcos históricos e vistas deslumbrantes, é um contraste com a tensão subjacente. Mas o perigo espreita. Uma serpente venenosa enroscada sob um canteiro de malmequeres perfumados, sempre pronta para atacar quando menos se espera. Outrora, Pataliputra, uma capital magnífica. O Império Maurya, o reinado de Ashoka, uma era de ouro. Séculos se passaram, impérios ruíram, deixando para trás ecos de grandeza. Os britânicos chegaram, o Raj, uma nova era de exploração. A independência chegou, mas os problemas de Patna continuaram. A pobreza apertou seu aperto. A corrupção floresceu. O crime encontrou terreno fértil. A cidade, antes símbolo de poder, agora um viveiro de ilegalidade. Da glória antiga ao caos moderno, a história de Patna se desenrola. O Ganges, força vital da cidade, também é uma lembrança gritante da disparidade. Favelas abraçam suas margens, a pobreza, uma realidade sufocante. O desespero gera raiva, a raiva se transforma em violência. Uma mistura tóxica de pobreza, analfabetismo e desemprego alimenta o fogo. A política, um jogo sujo, joga lenha na fogueira. Lutas pelo poder, divisões de castas e disputas por terras inflamam a violência. A força bruta supera a lei. Políticos e criminosos, de mãos dadas, exploram o sistema. A corrupção, um câncer, corroendo a alma de Patna. As sombras dominam. O crime organizado, um monstro de várias cabeças, aperta seu aperto. Extorsão, sequestro, grilagem, seus tentáculos alcançam todos os lugares. Gangues operam impunemente, sua influência se infiltrando em todas as fendas da sociedade. Jovens atraídos pela promessa de dinheiro fácil e poder, ingressam nas fileiras. Armas se tornam símbolos de status. A vida se torna barata. A morte, uma ocorrência comum. A polícia, muitas vezes superada em armas e manobras, luta para manter o controle. Nesta sessão, veremos como as sombras da violência atingem em cheio os mais vulneráveis. As mulheres, as mais vulneráveis, sofrem o peso da falta de lei em Patna. Assédio verbal, importunação sexual, estupro, uma realidade assustadora. A cada esquina, o perigo espreita, transformando a cidade em um labirinto de medo. O medo persegue cada passo que dão, limitando sua liberdade. Elas vivem em constante estado de alerta, sempre olhando por cima do ombro. As ruas, uma lembrança constante de sua vulnerabilidade. Cada rua deserta, cada beco escuro, um lembrete de sua fragilidade. Os pobres, marginalizados e sem voz, presas fáceis da exploração. Vivem à margem da sociedade, invisíveis e esquecidos. Seus gritos por justiça muitas vezes não são ouvidos, perdidos na cacofonia da violência. A justiça parece um sonho distante, inalcançável.
Crianças forçadas ao trabalho, sua inocência roubada. Em vez de brincar e aprender, trabalham em condições desumanas. A parte obscura de Patna, um lugar sombrio e implacável. Uma cidade onde a esperança é uma chama fraca, quase apagada. As cicatrizes da violência marcam a alma de Patna. Em cada esquina, em cada sombra, há uma história de terror esperando para ser contada. Histórias abundam, sussurradas em tons baixos, carregadas de medo e mistério. O sequestro de um empresário proeminente, um evento que abalou a cidade, sua família forçada a pagar um resgate de rei, vivendo dias de angústia e desespero. O assassinato brutal de um jornalista, um ato de violência que ecoou por toda a cidade, silenciado por falar a verdade ao poder, uma voz calada para sempre, as guerras de gangues que explodem, transformando ruas em campos de batalha, deixando um rastro de sangue e medo, marcando a cidade com cicatrizes profundas. Cada incidente, uma cicatriz na alma de Patna, uma marca indelével no coração da cidade, uma lembrança cruel da parte obscura da cidade, onde a luz raramente penetra. As histórias, passadas de geração em geração, contadas com um tom de advertência, tornam-se parte do folclore sombrio de Patna, uma tapeçaria de terror e sobrevivência. Elas servem como um aviso, um lembrete constante, uma lembrança do perigo sempre presente, que espreita em cada esquina e em cada sombra. Mas ainda há esperança. Esta é a história da longa caminhada de Patna rumo à redenção, da batalha por uma cidade mais segura. A esperança cintila em meio à escuridão. Indivíduos corajosos e organizações se levantam para o desafio. Assistentes sociais, arriscando suas vidas para empoderar mulheres e crianças. Policiais honestos, lutando contra a maré de corrupção. Seus esforços, muitas vezes recebidos com resistência e ameaças. O caminho para a mudança, longo e árduo, mas sua determinação permanece inabalável. Eles acreditam em uma Patna melhor, uma cidade livre do medo. Já é possível ver um vislumbre de esperança em Patna. As iniciativas para combater o crime começam a mostrar resultados. Pequenas vitórias, como raios de luz perfurando a escuridão. Patrulhas policiais aumentadas em áreas infestadas pelo crime. Programas educacionais que visam empoderar os jovens e fornecer alternativas ao crime. Linhas diretas e abrigos para mulheres em perigo. Essas iniciativas, embora pequenas, oferecem um vislumbre de esperança. Elas representam um passo na direção certa, um compromisso de recuperar as ruas de Patna das garras do medo. A jornada é longa, mas os primeiros passos foram dados. Patna, com suas ruas labirínticas, pode ser um desafio para o viajante. Aqui vão algumas dicas para navegar pela cidade com segurança. Patna acena, sua história e cultura, um canto de sereia. Mas o viajante deve pisar com cuidado, ciente da dualidade da cidade. Evite se aventurar em áreas desconhecidas sozinho, especialmente à noite. Vista-se com modéstia, respeite os costumes locais. Desconfie de estranhos, evite exibir riqueza. Confie em seus instintos. Se uma situação parecer insegura, retire-se. Lembre-se, a consciência é sua melhor defesa. Com cautela pode-se vivenciar os tesouros de Patna sem sucumbir aos seus perigos. Patna é uma cidade de contrastes, um lugar onde o antigo e o moderno se chocam. Patna, uma cidade de contradições. Templos antigos estão à sombra de arranha-céus modernos. O cheiro de incenso se mistura com a fumaça do tráfego. A hospitalidade calorosa coexiste com o crime cruel. É uma cidade que, ao mesmo tempo, atrai e repele. Um lugar onde a beleza e a brutalidade dançam um tango perigoso. Experimentar Patna é testemunhar a crueza da Índia, suas complexidades expostas.
E então, visitar ou não visitar Patna? Essa é a questão. A pergunta ecoa na mente de muitos viajantes. Patna é segura? A resposta, como a própria cidade, é complexa. O perigo existe, inegavelmente. Mas reduzir Patna à sua fama de cidade perigosa é ignorar sua rica história, cultura e a força de seu povo. A decisão, no final, é sua. Você está disposto a ir além das manchetes e conhecer a alma de Patna? A ponderar os riscos e as recompensas? Patna, uma cidade de paradoxos, aguarda.